Os 5 discos mais caros, mais valorizados aqui da minha discoteca, a partir de agora em Altos Plays de número 100. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, sim, o Altos Plays acaba de chegar no episódio de número 100. Quem diria, hein? Nós estamos aí celebrando, então, 100 episódios aqui do canal Altos Plays e, claro, desde já eu quero deixar meu super agradecimento a todos vocês que me aguentam por aqui, trazendo, então, discos, memórias e altas dicas sempre. E é claro, o que eu mais gosto é essa troca de figurinha que a gente faz aí nos comentários e todos os lances. Aprendo muito com vocês, adoro também as dicas que vocês me passam. E é isso o mais legal aqui que eu acho do Altos Plays, que é exatamente essa troca de figurinhas com os nossos amados LPs. E é o seguinte, resolvi fazer um episódio especial, digamos assim, para celebrar esses 100 episódios e eu vou trazer para vocês exatamente os 5 álbuns mais caros, ou seja, os mais valorizados que eu tenho aqui na minha discoteca. E é claro, já segue a explicação de onde foi essa base, né? Muitos de vocês imagino que já conhecem, se não conhecem, vale a pena conhecer o site Discogs. É um site que, na verdade, é uma grande plataforma com muita informação, né, que é abastecida por diversos colecionadores e apaixonados por discos, né, e não é só LP, mas tem ali LPs, CDs, fitas cassete, enfim, todos esses formatos, e é uma grande base de pesquisa, é uma das principais, né, existem outros sites, mas esse certamente é o mais popular. E dentro do Discogs, ele também funciona como uma plataforma de vendas, ele funciona também como um marketplace. E a partir dos dados de vendas, né, se algum disco foi vendido dentro da plataforma, ele acaba gerando sempre, dentro desse marketplace, o valor de venda. E ele te passa, então, do disco que tu tem, exatamente o valor que ele já foi comercializado dentro da plataforma, e ele coloca em três itens, né? Ele coloca sempre o valor mais baixo, que esse disco já foi vendido, ele dá um valor médio do que já foi vendido dentro do marketplace, e também ele revela o valor mais alto já pago por alguém dentro da plataforma por aquele determinado disco, e é exatamente este valor mais alto que eu peguei como base para trazer então os 5 mais caros, né? E é claro, gente, que aqui, enfim, não é querer ostentar ou algo assim, é apenas isso que a gente gosta aqui também, né? Quem acompanha canais voltados a esse universo LPs, a gente sempre gosta de conferir, assim, e é um vídeo muito comum, mas que eu não tinha feito ainda, né, que os criadores de conteúdo dentro desse universo colocam, os discos mais caros, os discos mais raros e tal. Eu já fiz um episódio, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, um episódio que eu fiz exatamente o exercício inverso. Eu peguei os discos mais baratos da minha coleção, enfim, o menor valor que já foi pago por um disco que eu tenho aqui na minha discoteca, dentro do marketplace do Discogs. Então agora vamos seguir esse baile, como vou trazer os 5 discos com os valores inacreditáveis, assim, e claro, eu digo para vocês, eu jamais pagaria nem perto do valor desses discos. Alguns tenho certeza que pode surpreender vocês, assim como eu fiquei surpreso, e não foi nem perto do valor, né? Falando em episódio número 100, valores sem noção por aqui, poderia ser o subtítulo desse episódio, mas enfim, a brincadeira legal é uma maneira também de trazer alguns discos, acho que dos que eu vou trazer aqui, apenas 1 ou 2, eu acho que 2 discos que eu vou trazer aqui, já apareceram aqui em algum episódio do canal, os outros são inéditos por aqui, e principalmente o primeiro lugar dessa lista é surreal, já fica aí para vocês assistirem até o fim, mas enfim, se quiser pular, vai pro fim também, mas vale a pena. Vou tentar, Lúcio novamente, tentando ser rápido, mas realmente são álbuns, alguns que já passaram, e o que vale aqui é apenas um ranking, né, dos 5 álbuns. É claro que eu vou deixar o mais caro por último e tal, mas realmente, gente, eu não paguei, nem pagaria nem a metade dos valores que algumas pessoas. Então, explicando novamente, sim,
esses valores são reais, exatos, né, eu olhei nessa semana, estamos em... Isso muda constantemente, é claro, dependendo da venda, né, se um disco pode ser vendido novamente, tal, por um alto valor, vai mudando, essa lista vai sempre mudando, né, dentro da plataforma, mas com certeza agora em junho de 2025, estes são os 5 álbuns mais caros aqui da discoteca do Altos Plays. Vamos lá, vou começar esse baile e o primeiro já é surpreendente, não só o valor, como também o álbum, né? Tenho certeza que vai surpreender muitos de vocês essa lista dos 5. Mas vamos lá, sem mais enrolação por aqui, mas obrigado por estarem aqui no episódio de número 100, estou muito contente. Vamos lá. Primeiro álbum que eu trago para vocês, em quinto lugar, é o do Paul McCartney, com o álbum Memory Almost Full, lançado em 2007. Tá aqui. Capa. Aliás, essa capa é incrível e vai ser difícil de mostrar, mas olha aqui, assim, porque eu já trago alguns detalhes. Aqui a contracapa, né, desse álbum, inclusive é um álbum muito bom. Realmente, assim, digamos que dentro da leva dos trabalhos mais recentes, já não tão recentes, isso aqui é 2007, é um dos últimos álbuns que realmente, para mim, são nota 10 do Paul McCartney. Adoro esse disco. Mas vamos lá, vou mostrar primeiro os encartes e tal, porque esse disco é bem curioso pelo seu formato, mas não é por isso que ele está nessa lista dos mais caros. Eu já vou revelar daqui a pouco o preço para vocês, mas deixa eu tentar mostrar, porque ele é um álbum que vem assim em forma de pôster. Essa aqui realmente é a capa e a contracapa, claro, vem num plástico e tal, mas olha só, ele vai abrindo aqui em vários lances. Vai ser meio punk para mostrar para vocês, mas tá aqui, ó, fotos incríveis do amado Paul. Tá aqui. Essa parte aqui também. E ele abre, gente, como um pôster gigante do Paul McCartney, né? Mas meio surreal, assim, porque, tipo, como é que vai guardar o disco depois, né? Mas, como eu falei, vai ser complicado de mostrar, porque realmente é um pôster gigante de Paul. Linda foto, por sinal, né? Tá aqui, vamos ver se dá para mostrar mais ou menos aqui para vocês, ó. Deixa um pouquinho para trás, tá aqui o Paul numa poltrona, muito louco. Acho que vai ser mais fácil assim. Gente, é gigante o pôster mesmo, parece aqueles daquela revista Som 3 que tinha antigamente. Mas enfim, tá aqui o pôster, né? Ele abre então dessa maneira. O álbum Memory Almost Full, né? Tem um grande hit, né? Que também tem um clipe maravilhoso que é Dance Tonight, né, que ele entrou no repertório do Paul desde então esse álbum de 2007, ele vem também com a capa interna, né, no sleeve, com a ficha técnica e as letras do álbum, aqui, e vamos lá, primeiro a questão da prensagem, né, que enfim pode ser alguns dos mistérios por trás do alto valor que já foi pago por esse álbum, né? Eu vou mostrando para vocês enquanto eu vou trazendo mais detalhes dessa prensagem. Então, esse é o álbum então que saiu em 2007, né? Ele vem com este label personalizado aqui, ó, super bonito, por sinal. Ele teve apenas 2 edições em LP no mesmo ano, né? Uma na Europa, que é essa edição que eu tenho, e a outra nos Estados Unidos, e nunca mais foi editado em LP, né? Pode ser esse um dos motivos, o que para mim não faz muito sentido, na real nenhum desses aqui faz muito sentido, alguns sim, talvez o último com certeza tem um bom motivo para ter um alto valor, mas esse do Paul McCartney, por exemplo, ok, que ele nunca mais foi reeditado em vinil, né? Saíram então apenas 2 prensagens, uma nos Estados Unidos e outra na Europa, né? Que é essa cópia que eu tenho. Não foi mais editado, claro, saíram edições em CD, e o que é muito estranho, né, gente, porque o valor pago por ele, que eu já vou revelar, fazendo mistério, né, só para eu ir contextualizando para vocês, mas real, assim, porque, vamos lá, gente, é claro, a gente sempre sabe que qualquer material relacionado aos Beatles ou a carreira solo de alguns deles, se tem alguma coisa diferente, vira rapidamente um item de colecionador, mas o que eu acho estranho é por esse ser um álbum, enfim,
comum, digamos assim, entre aspas, né, da discografia do Paul McCartney, que saiu em 2007, saiu em CD, ok, só 2 prensagens, mas vamos lá, são tiragens, por mais que tenham sido apenas uma prensagem nos Estados Unidos e outra na Europa, são tiragens com milhares e milhares de cópias pelo mundo inteiro. É um álbum que eu conheço muita gente, pelo menos da minha relação, assim, de amigos e amigas, conheço muita gente que tem esse álbum, então é meio estranho ele ter sido tão valorizado, né? Mas enfim, pode ter isso, né? Por ter sido uma cópia que nunca mais saiu, né? Mas ao mesmo tempo eu acho realmente estranho, né? Porque Paul McCartney são tiragens muito grandes, mas enfim. Vamos revelar o valor que já foi pago. Olha que esse aqui é o primeiro de 5 álbuns que eu vou mostrar aqui, né? Enfim, o último é muito mais caro que isso, mas já é um valor absurdo que foi pago. Lembrando, alguém comprou dentro da plataforma do Discogs por esse valor, então isso é real, não é inventado. Realmente alguém, né, todos que eu vou mostrar aqui, com certeza alguém, enfim, ou rateou, ou caiu em algum conto e tal, e acabou pagando um valor muito alto, e é o que fica registrado ali no Discogs. Eu anotei aqui o preço, deixa eu ver. O valor mais alto que já foi vendido, este álbum do Paul McCartney, Memory Almost Full, foi de R$ 1.590,18. 1.590 com 18 centavos, alguém pagou tudo isso por este álbum maravilhoso, mas enfim, né, gente, não pagaria nem perto, aliás, não paguei, olha, nem perto da metade desse valor na época, né, então tá aqui o quinto da lista aqui dos álbuns mais caros aqui do Altus Plays, Sir Paul McCartney. Eu acho muito louco, porque na real a tendência, pelo menos para mim, assim, é a gente pensar que os álbuns mais caros, digamos assim, da coleção ou da discoteca são álbuns antigos, originais de época, dos anos 50, 60 e 70. Alguns acredito que sim, mas a grande surpresa é que dentro do Discogs e dentro da lista, assim, do que eu pesquisei dentro da minha discoteca, do meu catálogo dentro do Discogs, né, para chegar nesses valores, o que surpreende é que são álbuns relativamente novos, a partir dos anos 2000, por exemplo, de artistas contemporâneos, alguns artistas que ainda estão na ativa e tal, e me surpreendeu muito este próximo álbum aqui, que fica em 4º lugar, com um álbum mais caro, mais valorizado pelo Discogs aqui da minha discoteca. Já apareceu por aqui, então eu não vou trazer tantos detalhes sobre a banda, mas sobre o disco, e é um dos discos favoritos. É o meu disco favorito dessa banda, na real. Tá aqui, ó, com uma das capas mais belas da minha discoteca também. Kula Shaker com Pilgrim's Progress, de 2010. O 4º álbum do Kula Shaker, dessa banda maravilhosa que eu amo. Tem um episódio especial que eu fiz, trazendo outros álbuns do Kula Shaker, onde eu falei do British Pop. Tá aqui. Esse álbum é maravilhoso, é um álbum que eu escuto muito, por sinal, do Kula Shaker, com essa capa linda demais. Aliás, toda a arte, né, dos álbuns do Kula Shaker, né, se você quiser conferir os outros álbuns, vai aqui no histórico, procura por Kula Shaker, Britpop, assim que tu vai encontrar. Esse episódio acho que eu fiz ano passado, não me lembro. Enfim, não tem como lembrar, né, estamos chegando no episódio número 100, então o Lúcio já não lembra muita coisa aqui, são 100 episódios, que alegria. Mas enfim, voltando ao álbum, e já trago daqui a pouco o valor para vocês. Esse aqui então é o 4º álbum da banda, tá? Assim como, deixa eu mostrar da contracapa, assim como o álbum do Paul, ele também teve apenas 2 tiragens no ano do lançamento, né, em 2010 que ele foi lançado, mas de uma maneira muito louca, inclusive eu achei muito estranho, porque ele saíram apenas 2 cópias, né, desse álbum aqui na Europa, né, na Inglaterra. Isso aqui é uma cópia britânica, eu já vou mostrar o label para vocês, que é super bonito, mas voltando à história, é um álbum que teve apenas 2 edições no ano do lançamento, em vinil, é claro, em CD, ele foi reeditado, nunca mais foi reeditado, e uma das cópias, uma dessas 2 cópias, a outra cópia, no caso, né, diferente dessa, é inclusive uma cópia limitada em 300 cópias, mais ou menos, com a capa, em vez de ser nesse tom, é num tom vermelho, então é uma edição limitada e numerada,
E pela cotação no Discogs, inclusive foi vendida também por um valor muito alto, mas ainda abaixo dessa prensagem única que saiu, essa única prensagem desse álbum do Kula Shaker lá em 2010. Então isso também, gente, não dá para querer entender muito, eu realmente não entendo muito o porquê de alguns desses valores. Esse aqui, eu imaginei, pô, se sair uma edição limitada e numerada, seria mais cara que essa, mas não, pelo contrário, esse aqui é muito mais cara, foi muito, vendido por um valor muito mais alto do que a edição numerada e limitada, então, desse álbum que realmente, gente, se vocês não conhecem Kula Shaker, conheçam, e se não conhece esse disco aqui ainda, vai atrás, que esse disco é maravilhoso, a gravação é muito boa, é um disco extremamente bem gravado, os timbres, o som desse vinil é maravilhoso. Falando nisso, deixa eu ir mostrando o label para vocês, antes de já trazer, não estou querendo fazer mistério, vou deixar sempre para o final. Antes eu vou mostrar os LPs, depois eu falo o valor para vocês, tá? Mas olha que lindo que é este label personalizado. Então tá aqui, prensagem original que sai pela Strange Folk Records, né, que é da própria, é um label da própria banda. Tá aqui de um lado essa arte maravilhosa, então, do Pilgrim's Progress, que disco que eu amo, é um disco que eu ouço inclusive com muita frequência aqui em casa. E o outro lado aqui também é lindo, as letras maravilhosas, o vocalista perfeito, enfim, é um álbum que realmente eu gosto bastante. E é isso, não é por ele ser caro que eu vou parar de ouvir. Aliás, eu fui descobrir só depois que eram álbuns caros, né? Mas enfim, esse aqui é um disco que eu escuto com muita frequência. Mas vamos lá, vamos ao valor, né? Paul McCartney, só revisando então o que ficou em quinto lugar, foi vendido dentro dos Discogs por 1.590 com 18 centavos. Este álbum aqui, do Kula Shaker, foi vendido por 1.974 com 53 centavos. 1.974 com 53 centavos. Alguém, sim, pagou tudo isso por este álbum. Enfim, devia estar no desespero, porque esse álbum realmente... E sim, é um álbum muito difícil de se encontrar. Eu tive uma grande sorte, aliás... Obrigado para o meu amigo Rodrigo Garras Verdes. Eu peguei direto, né? Comprei com ele direto da coleção dele. E não foi, realmente, gente, não foi nem perto desse valor, muito menos da metade disso. Já faz o quê, Garras? Uns 3, 4 anos. Agora ele vai ficar louco e vai querer de volta para, né? Mas enfim, gente, isso aqui não são valores que as pessoas... Eu jamais pagaria isso. E outra coisa, eles não estão à venda, gente, esses discos, não tá aqui para vender, não tô aqui para vender, mas sim para escutar. Então, tanto fez, tanto faz, porque são discos que eu não vou me desfazer, não pretendo, não irei me desfazer. Mas enfim, então tá aqui Kula Shaker em quarto lugar com o álbum Pilgrim's Progress, foi vendido então por R$ 1.974 com 53 centavos. Por esse disco que é muito lindo, muito bom, dificílimo de se encontrar em vinil, mas enfim, tenho certeza que daqui a pouco, em algum momento da tua vida, tu pode encontrar ele, e espero que não seja por esse valor que alguém pagou dentro do Discogs. Mas vamos lá então, Kula Shaker. E em terceiro lugar nesta lista dos plays mais caros aqui da discoteca, mais um, gente, contemporâneo, digamos assim, mais um álbum de um artista e mais um álbum que foi lançado depois dos anos 2000, discão também, esse aqui pela primeira vez aqui no Altos Plays. Esse álbum não tinha aparecido aqui e também está na lista de grandes álbuns que eu escuto com boa frequência por aqui. Aliás, fazia bastante tempo que eu não escutava e coloquei essa semana para rodar enquanto eu estava fazendo essa pesquisa e não voltou mais para a estante, que também já fazia algum tempo que eu não escutava e não parei de escutar. Adoro essa capa, adoro esse disco, amo esse artista na sua carreira solo. Trazendo aqui The Monkey Man, o grande Ian Brown com o álbum My Way de 2009, né, o sexto álbum solo, né, do vocalista dos Stone Roses. Adoro essa capa aqui, né? Tem uma foto super aqui laminada, super bonita. Aliás, as artes dos álbuns solo do Ian Brown são maravilhosas. Maluquinho, né? De Manchester, né? Vocalista dos Stone Roses. Eu já disse isso quando eu trouxe alguma outra coisa dele. Eu adoro Stone Roses, mas eu gosto muito mais da carreira solo
do Ian Brown. Eu acho que ele tem trabalhos incríveis na sua carreira solo. Esse aqui já é o 6º álbum dele, lançado então em 2009. Grande Ian Brown. Tá aqui a capa, a contracapa. Também fica a dica, se tu gosta de Stone Roses e não escutou ainda a carreira solo do Ian Brown, vale a pena dar uma conferida, gente. E aqui a parte interna, que traz de um lado as letras, né? Ele é o Godfather, né, do Britpop para mim, né? Ele é o grande mestre de grandes bandas que estão por aí, outras que estão voltando, né, gente? Mas enfim, ele que inventou tudo isso, os cabelismo, todas essas paradas, dancinhas com as maracas. Tá aqui ele, ó. Mestre Ian Brown, é um discão esse aqui. Ele tem, dentro dessa discografia solo, para o meu gosto, pelo menos tem 1 ou 2, até que são os mais recentes que eu não achei tão bons, mas digamos que até 2010 e tal, vai atrás de todos os álbuns anteriores a esse aqui, é o 6º álbum dele, é maravilhoso. Eu gosto muito, fazer aquela mistura muito louca, né, de Manchester com rock and roll, enfim, uma coisa dançante, até flertando também com eletrônico, com hip hop, enfim, eu acho um cara muito criativo. Vou mostrar o label para vocês e daqui a pouco já vou trazer para vocês a informação do preço desse aqui. Eu caí para trás. Agora vamos já fica a dica, a gente vai agora, os próximos são acima de R$2.000 que alguém já pagou por eles, mas enfim, já digo para vocês aqui. Label personalizado, isso aqui sai pela Fiction Records, prensagem britânica. Talvez aqui um dos detalhes, né, deixa eu mostrando o outro lado também que é diferente, pode ser, de novo, aqui é tudo achismo, né, gente? Esse álbum ele só foi editado uma prensagem, apenas uma prensagem no ano do lançamento, né, então lá em 2009, aqui outra parte do label. Ele teve apenas uma prensagem em vinil no ano do lançamento, em 2009, obviamente, saiu também em CD e tal, mas só teve essa primeira prensagem e única em 2009, nunca mais foi reeditado. Aliás, eu tenho, pela lista que eu fiz aqui, eu estou trazendo os 5, né? Poderiam ser os 10, os 15, mas achei melhor trazer os 5. O Ian Brown é um artista que aparece, os outros álbuns dele também aparecem, pelo menos no top 20 dos álbuns mais caros aqui da minha discoteca. E esse aqui pode ser esse o motivo, sei lá, se é colecionável também, porque acredito que de repente, na época, não foi uma tiragem muito grande, então realmente pode ter se tornado um disco super difícil de encontrar no mercado e realmente não foi mais reeditado em nenhuma edição especial oficialmente em vinil. E aqui o valor, gente, agora, enfim, estamos no terceiro, é isso, no terceiro álbum, daqui para frente os próximos 3 é na casa acima dos R$2.000, gente. Eu não pagaria isso nem por, sei lá, 10 discos raros, enfim, nunca se sabe. Mas enfim, vamos ao valor, que já foi comercializado. Alguém comprou no Discogs esse álbum por R$2.000, 235 com 24. R$2.000, 235 com 24. Foi o valor que alguém já pagou por esse baita disco aqui, mas, né? Tem quem pode, eu não posso e não queremos, né, gente? Os discos já estão tão caros, se a gente fosse pegar como base os valores que alguém já pagou por ele, e claro, né, sei lá onde, isso aqui é pela conversão em reais, né, se foi pagaram em libras, em dólares, em euro, em yen, enfim. O lance aqui, a partir de agora, só vem valores muito altos, o último, de novo, gente, fica até o final. Vai te surpreender assim com o valor do disco mais caro aqui da minha coleção. Esse aqui é apenas o terceiro e já estamos na casa então dos R$2.000. Ian Brown então foi vendido por R$2.000, 235 com 24. Esse baita álbum aqui, My Way, Ian Brown, Mancunian. Agora um clássico absoluto da história do rock and roll, da história dessa banda, um disco muito famoso dos anos 70, é claro, esta edição aqui não é dos anos 70, poderia ser de repente a primeira prensagem por valor alto, mas não, também é uma edição relativamente recente, mas que tem alguns detalhes, algumas pistas que justificam, entre várias aspas, né, porque é injustificável o valor que alguém já pagou por todos esses álbuns, em especial agora nos próximos, né, esse aqui é o segundo álbum, então, mais caro aqui da discoteca, mas tem, como eu disse, algumas pistas que pode, para alguns colecionadores, ter se tornado um objeto de extremo desejo ou colecionável. Mas vamos lá, sem mais mistérios,
Um álbum que já apareceu por aqui, inclusive, eu tô falando do The Who, com o Who's Next, lançado então em 1971, álbum fundamental e super conhecido, nessa capa maravilhosa. Aliás, essa edição e esse álbum eu já trouxe num episódio que eu fiz sobre os álbuns com a melhor qualidade de som que eu tenho aqui na minha discoteca. Esse aqui é com certeza um deles, talvez esteja aí uma das justificativas desse valor. Não se justifica, mas enfim, não quero me repetir muito aqui. Vamos à contracapa do álbum, enfim, tudo normal, um álbum simples, ó, não tem encarte, né, vem só a parte interna aqui, não tem encarte, não tem letra, né, mas vamos à prensagem, e é aí que está o diferencial desse álbum. Inclusive, já de largada, digo para vocês, dentro da turma dos audiófilos, né, das pessoas, aquelas que, né, tem que ter o melhor equipamento de som, o melhor disco e tal, assim, eu adoraria poder ter isso, mas realmente é um hobby muito caro ser audiófilo, né, e tal, mas dentro das diversas prensagens que já tiveram desse álbum, né, ao longo do tempo, é um álbum, obviamente, né, dos mais famosos do The Who, dos mais famosos da história do rock, foi editado em LP, sei lá, centenas de vezes, mas em especial, dentre todas as edições que já rolaram, quando a gente vai ler a respeito, né, ou ver algum vídeo de grandes colecionadores ou audiófilos, todos dizem que essa aqui é a prensagem definitiva desse álbum, talvez por isso seja tão caro o valor que pagaram por ele. Essa prensagem aqui da Track Record pela Classic Records, tá? Uma prensagem em 200 gramas, tudo analógico, né? Aquele famoso AAA, né? Que vem desde a fita tape, é masterizado, é o corte, enfim. Discos da Classic Rock com esse label aqui, da Track Records, né? Tem outros artistas com essa mesma prensagem em 200 gramas. São álbuns, enfim, com uma qualidade sonora realmente absurda. Isso aqui é um lance incrível, assim, treme não só o prédio quando escuto, mas talvez a quadra inteira, o bairro inteiro aqui na California Bite, em Porto Alegre, quando eu escuto essa prensagem tão maravilhosa. É uma prensagem americana que foi editada em 2005, é de 2005 essa prensagem, que é considerada então a prensagem definitiva do Who's Next, do The Who. Super bem, enfim, né, o cuidado dessas prensagens da Track Records pela Classic Records é incrível e, claro, conta sempre com grandes mestres na engenharia e na masterização. Deixa eu ver, acho que tem aqui atrás, tem. Ele foi, gente, remasterizado, né, pelo grande mestre, o engenheiro, o Bernie Goodman. O Bernie Goodman é um dos grandes, um dos mais celebrados engenheiros de masterização, remasterização, mixagens, enfim, mas mais de masterização e corte dos LPs, né, dessas reedições. Ele que está por trás dessa edição aqui, tá? Deixa eu até pegar, tinha caído aqui o plástico, onde é que eu botei? Aqui. Tem um outro detalhe que vem daí na capa, no adesivo, que eu não tirei, né, deixei na capa aqui, mas que também entrega, né, enfim, essa edição aqui é de 2005 e ele vem na capa com essa informação aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. Tá aqui, ele diz então, né, de 200 gramas, 200 gramas, e tem esse código aqui embaixo, o QIX SVP, QIX SVP, quer dizer, o SVP é o Super Vinyl Profile, né? Alguém já tinha me traduzido o que é esse outro lance aqui, o QIX e tal, assim, mas quer dizer que é foda o Play, que realmente ele tem esse selo de qualidade, ele é em 200 gramas, né? É um tipo de prensagem para audiófilo, né, comparado a qualquer outra, sempre que vem essa informação, então, aqui, né, como o QIX SVP, é um carimbo de qualidade, assim, né, de um vinil com 200 gramas, né, com um design perfeito, um corte perfeito também, e é o que faz esse Play aqui. A gente estava falando, né, o terceiro álbum, o álbum que eu mostrei antes do Ian Brown, eu já estava na casa dos R$2.000, agora a gente subiu ainda mais o valor que alguém já pagou pelo Who's Next. Essa prensagem específica de 2005 pela Track Records, pagaram por esse disco dentro do Discogs
3.512,50. R$3.512,50. Passou dos R$3.000 o valor que alguém já pagou por esse disco. Claro, talvez, de novo, talvez essas justificativas, né? Pode não ter sido uma grande tiragem, até nem sei, real. Se esse aqui é uma cópia numerada e tal, talvez aqui embaixo tem alguns números, enfim, só mostrar aqui detalhe aqui para vocês, tá? Mas enfim, 3.512,50 por um álbum, gente. Tem que ser, obviamente, milionário e querer muito esse disco, mas realmente, não sei o número de tiragens, essa prensagem específica americana de 2005, em 200 gramas, né, com o corte do Bernie Goodman, masterização dele, é todo analógico o processo, né, desde a fita tape original, né, até a prensagem e tal. Então, este álbum aqui, que fica em segundo lugar nessa lista dos 5 mais caros, digamos assim, da minha coleção, se eu pegar como base, é claro, o Discogs, e de novo, gente, não, os valores, nem me lembro quanto eu paguei por esses discos aqui, mas isso aqui acho que foi na época, não paguei nem R$100 por esse disco, e hoje alguém, em algum momento, no Discogs, no Marketplace, pagou R$3.512,50 por esta verdadeira pedrada. Who's next? Sim, agora chegou o momento, então, de revelar qual o álbum, qual o disco mais caro aqui da minha discoteca, segundo o Discogs, explicando pela última vez o álbum que foi vendido pelo maior preço até hoje e que eu tenho aqui, e que foi vendido para alguém que realmente pagou tudo isso por esses álbuns dentro do Marketplace do Discogs, né? Isso aqui realmente, assim, não sei, tá sentado, sentada, te senta, porque tu vai cair para trás, assim como eu caí quando eu descobri que era esse realmente o álbum mais caro. É, de novo, também um álbum muito bom. Eu adoro esse artista, a sua carreira solo, gosto mais do que a banda da qual ele foi revelado, e realmente também é um dos discos da minha vida. Eu já tinha ele em CD, tive a sorte de comprar esse LP na época do seu lançamento, né? Inclusive meu amigo o Pinel também comprou na mesma época que eu, e não chegou até hoje o álbum dele. O meu chegou na época, enfim, não existiam tantas lojas online e tal, não me lembro agora, acho que era CD Point, talvez, enfim, uma das primeiras que eu comprei alguns LPs, comprei na época, o meu chegou. O meu amigo lamenta até hoje, né? Inclusive depois que eu falei para ele, né? Eu disse, cara, te lembra aquele disco que a gente comprou mais ou menos na mesma época, e o meu chegou e o teu não? Tá com um valor surreal, gente. E é surreal mesmo o valor que já pagaram por esse disco, assim. De repente eu vou deixar ele num cofre depois desse episódio, mas não, aqui em casa você nunca chegará para pegar esse play, porque ele vai estar num cofre secreto aqui em casa. Mentira, ele vai estar aqui na minha discoteca, onde ele sempre esteve, porque eu também, não é por ele ter sido vendido caro que eu vou cuidar dele não escutando mais aquela coisa de colecionador que deixa lacradinho, não. Tudo que está aqui na minha discoteca eu escuto com frequência, e esse aqui é um deles. Mas vamos lá, para surpresa de vocês, o álbum mais caro, né, com o valor mais alto já pago dentro do Marketplace do Discogs, é essa pedrada, que coisa mais linda, tudo, desde o capa ao recheio, o título do álbum. Tô falando do álbum do John Frusciante, o Shadows Collide with People, lançado em 2004, quarto disco solo do guitarrista, né, do Red Hot Chili Peppers, que tem essa carreira solo maravilhosa, super complexa, um álbum de canções, tem faixas instrumentais muito loucas, ele trabalha, né, ele tem, enfim, são discos variados, assim, mas nessa época aqui, também muito bem gravados, né, de forma analógica, né, ele é um cara que preservava muito isso, depois eu misturando com digital também, mas tá tudo certo, e esse disco aqui é muito, muito bom, bem diferente, não dá assim, aliás, a obra do John Frusciante solo não dá para relacionar muita coisa com o que ele fez no Red Hot Chili Peppers, é claro, em alguns momentos sim, mas são trabalhos bem distintos, inclusive entre os próprios álbuns, né? Esse aqui, que é o quarto álbum solo dele,
enfim, já traz elementos também de sintetizadores, tem algumas faixas instrumentais que tem alguns detalhes que eu já vou contar para vocês. O valor desse disco é surreal, gente. Mas, enfim, antes, vamos mostrar de novo. Adoro essa capa. Esse título é impressionante e tem tudo a ver, né, com as letras sempre muito, muito profundas, né, do John Frusciante. Além de ser um excelente guitarrista, cantor, compositor, ele é um ótimo letrista. Claro, algumas letras muito pesadas, né, ele passou por muitas dificuldades, muito loucas e tal. Mas deixa eu mostrar os detalhes, é super bonita essa edição aqui. De novo, nada demais, é uma edição original de época de 2004. Tá aqui. Deixa eu abrir aqui a parte de trás, então, com essas letras, né, com a ordem das faixas, aqui. Aqui dentro, né, que também é muito legal, assim, tem a foto do John Frusciante, de um lado, e aqui no outro lado é o jovem Josh Kling, é difícil falar o nome, né, é o Josh Klinghoffer, enfim. Tá aqui esse belezão, que na verdade o Josh... numa das idas e vindas do Red Hot Chili Peppers, o Josh substituiu em se não me engano, 2 ou 3 álbuns, né? Agora me corrijam se estiver errado, mas o Josh, enfim, já era amigo, né? Então tu vê que estava tudo em casa, né? Já era parceiro nos trabalhos solo do John Frusciante, e não é diferente nesse álbum. Esse aqui é um álbum duplo, tá, gente? Já vou chegar no valor, vai sentando aí ou te deitando para não cair para trás, realmente. Mas tem muitos detalhes bonitos, é uma edição super bonita. E, de novo, gente, não, enfim, nesse aqui talvez, esse com certeza tem algum motivo, né, para chegar num valor para alguém que realmente é colecionador, que eu já vou explicar para vocês, mas tem essa parte interna aqui, ó, essa foto é desfocada mesmo, não é a câmera, do John Frusciante. Como eu falei, as letras são fundamentais, principalmente nesse trabalho aqui. As letras são, enfim, importantes em alguns momentos, né? Mas eu me identifico muito, por sinal, com muitas dessas letras. Assim, não que eu seja uma pessoa cortante, mas, enfim, isso não interessa nesse momento. Mas, enfim, são letras que me batem muito forte, realmente. Eu acho ele um grande compositor, um grande letrista. Então, aqui vem essa parte com as letras. Deixa eu mostrar, então, os labels são diferentes, é um álbum duplo, né? Já vou falar um pouco dessa edição aqui, então, com labels personalizados nos 2 álbuns. Esse aqui é um deles, então ele sai pela Warner Bros., né? Então realmente sai por uma grande companhia nos Estados Unidos. Em 2004, este é um dos álbuns, é um álbum duplo, né? Como eu vinha dizendo para vocês, esse aqui é um dos labels, então, super bonito também. Que disco bom, gente, eu estava escutando ele hoje de manhã. Tá aqui, deixa eu mostrar o outro LP, que tem daí um label diferente na cor marrom. Então tá aqui de novo, né? E é muito louco o seguinte, gente, ele tem uma história, tem ainda o outro encarte aqui, peraí, que também traz as letras. Saíram apenas, eu já vou contando para vocês, na época, em 2004, foram 3 prensagens, né? Saíram 3 prensagens e somente em 2004 saiu, obviamente em CD também, nunca mais foi reeditado oficialmente, porque sim, teve uma cópia que não é oficial, que é pirata, que eu encontrei no Discogs, que saiu por volta de 2023, com um disco vermelho e tal, mas enfim, nem entra no marketplace do Discogs, porque eles não permitem, né, cópias não oficiais, mas tem ali. Então, oficialmente, foram 3 prensagens. Eu ia esquecendo aqui a parte. Foram 3 prensagens que saíram, então, em 2004, né, no ano do lançamento, 2 prensagens nos Estados Unidos e uma na Europa. E qual que é o lance que tem algumas loucuras? E, de novo, gente, pura sorte, enfim, sorte não, porque eu não vou me desfazer desse disco, mas, né, eu também nem sei, acho que também tem isso, né, gente, esses valores, é alguém que comprou, pagou esse valor aqui, não quer dizer exatamente que é o valor final desse disco, só pode vender por isso, mas realmente, esse aqui realmente é um valor muito alto, então realmente qualquer prensagem dele não vai ser nunca barata dessas edições. E qual é o grande lance que é muito louco por eu ter conseguido, e foi totalmente sem querer, como eu falei, na época saiu o disco, comprei em 2004 pela CD Point, que eu não sei nem se existe mais, chegou tranquilo aqui e tal, não foi um valor alto, certamente abaixo de R$100 na época, né, sei lá, uns R$80 talvez, eu não me lembro, realmente não me lembro, 80 até que na época já era um valor caro, mas enfim, álbum duplo, americano. E qual é o lance que faz especificamente
essa prensagem aqui, essa edição, que, como eu falei, tem uma prensagem na Europa, que saiu em 2004, e 2 nos Estados Unidos. O que aconteceu? A primeira prensagem desse álbum deu algum problema na masterização, e 2 faixas, que inclusive são faixas instrumentais, né, que tem aqui no álbum, saíram com uma versão, com uma velocidade diferente. Identificaram que 2 ou 3 faixas desse álbum, nessa primeira prensagem norte-americana, tinha ocorrido algum erro na hora da prensagem, da masterização, e 2 faixas ficaram com uma velocidade diferente do que era o original. Identificaram isso e logo saiu então uma segunda prensagem norte-americana com essa, né, com a correção na masterização e na velocidade dessas 2 faixas, 2 ou 3 faixas, enfim. O que aconteceu? Este primeiro aqui acabou, enfim, saindo do mercado e por isso virou uma peça muito rara, né, o que identifica, né, entre, né, tem daí aquelas questões assim mais de catálogo, né, mas só para vocês terem uma pequena ideia, assim, tem 2 coisas que identificam que essa aqui é realmente essa primeira prensagem que foi tirada do mercado, né, isso torna, assim, para colecionadores algo muito raro, assim, e real, gente, escutando. Eu já fiz esse exercício de escutar essas 2 faixas na versão original e na que eu tenho aqui, eu não consigo perceber essa mudança de velocidade. Deve ser o ouvido supersônico do John Frusciante, mas para vocês entenderem, não vai dar, eu acho, para vocês enxergarem aí, mas claro que vocês já estão acostumados a catalogar, já sabem, mas aqui entre o final do disco, tá, e o selo, né, e o label, né, não sei se com a luz dá para identificar, enfim, tem algumas marcações, né, com o número de registro, né, uma numeração, ou algo escrito e tal, e é a partir dessa que chamam os runouts, né, que são então essas partes aqui, do outro lado acho que é maior, deixa eu ver, tem algumas coisas escritas aqui, ó, tá vendo? Ó, tem umas coisinhas escritas aqui ao longo, né, eu só, às vezes só com lupa realmente para eu pelo menos conseguir enxergar, mas pelo código aqui, que é, né, agora não me lembro, mas é o R2, entre parênteses, não sei o que, identifica então exatamente que essa é a cópia, a primeira prensagem que eu tenho aqui, sem querer, né, poderia ter sido, porque logo depois então saiu uma segunda cópia corrigida. O outro detalhe que eu não tenho aqui, porque para ver como vocês entenderem que eu, tipo, cara, eu não tô nem aí se esse disco é caro ou não e tal, né, eu não vou deixar de escutar ou cuidar de uma maneira de deixar ele no plástico original e tal, assim, mas qualquer colecionador agora vai querer me matar e tal, porque, né, tem essas manias de colecionador que eu não tenho, não me apego a isso. Outro ponto de identificação eu não tenho como mostrar para vocês, porque ele vinha com um adesivo transparente aqui na capa, né, acho que nem tem mais a marca ali, mas eu tirei na época, isso em 2004, e colei na tampa, né, no tampo do meu toca-discos antigo, né, que hoje já mudei, ele está dentro do armário, até eu fui procurar ali, mas estava muita função para achar, mas enfim. Essa primeira prensagem, diferente da segunda tiragem, vinha também com adesivo, e é o adesivo que eu tenho, um adesivo transparente com o título do álbum, John Frusciante, Shadows Collide with People, e é o que então identifica então este álbum. E sem mais enrolação, gente, para finalizar esse episódio, mas essa história aqui desse álbum do John Frusciante, né, tem esses tópicos necessários para chegar a algum entendimento do porquê que ele se tornou muito raro. Então é isso, ele é muito raro, difícil, porque foi uma primeira tiragem que saiu do mercado, porque veio com um erro na prensagem, corrigiram, felizmente, como eu disse, eu não percebi muito essa mudança de velocidade, mas em 2 faixas instrumentais com sintetizadores, então não faz a menor diferença, talvez fizesse, fosse em alguma canção, né, com letra, ele cantando e tal. É um disco muito bom, recomendo. Mas vamos lá, o valor que algum ser humano já pagou por este álbum, essa prensagem específica. Aliás, só tem 3 prensagens oficiais, né? 2 americanas, essa primeira, uma segunda, e uma primeira prensagem britânica ou europeia, enfim, todas muito caras, mas essa primeira aqui, gente, este álbum que está na minha mão aqui, alguém dentro do Discogs, dentro da plataforma, já pagou R$ 4.215.
R$ 4.215. Alguém já pagou esse preço por este álbum duplo do John Frusciante. Eu não culpo a pessoa, deve ser muito, mas tem que ser muito fã do John Frusciante para, enfim, chegar nesse valor aqui. Eu não pagaria, obviamente, isso nem perto, assim, mas, enfim, não adianta. Fã é tudo maluco, né, gente? Eu também sou muito fã, mas, enfim, não sou um fã milionário, senão eu acho que eu pagaria tranquilo por alguns álbuns que são de objeto de desejo, mas infelizmente não é o caso. Mas em algum lugar no planeta Terra, algum ser humano então pagou R$ 4.215. Então este aqui é o álbum mais caro, é o álbum que já foi vendido pelo mais alto valor na minha coleção. De novo, não é o mais caro que eu já paguei na minha coleção, aliás, dos mais caros, eu nem sei qual foi o disco mais caro que eu paguei, o quanto eu já paguei por algum disco, mas tenha certeza que não chega nem perto da metade do valor. Mas, gente, para vocês verem como é muito louco esse mercado. Então, esse álbum aqui, e realmente ele é ainda muito valorizado, pelo que eu vi, tem umas 2 ou 3 cópias à venda, que são valores às vezes até superior a esse que as pessoas estão pedindo dentro da plataforma do marketplace do Discogs. Mas em algum momento da vida, algum ser humano então fez esse álbum sair por R$ 4.215. R$ 4.215 por esse discão. E é um disco maravilhoso mesmo, se tu não conhece. Aliás, todos os que eu trouxe aqui são álbuns que eu adoro, são álbuns que eu escuto e não vou deixar de escutar por eles serem valorizados ou não e tal. Então, eu já falei para vocês, eu não tenho essas manias de colecionadores, assim, claro, eu cuido muito, como cuido qualquer outro disco, não é por ele ser caro ou barato que eu vou deixar de cuidar e muito menos de escutar. Mas foi isso, gente, quis fazer, enfim, uma coisa mais descontraída, assim, porque realmente eu como consumidor de conteúdos, né, dessa comunidade de criadores de conteúdo de LPs, eu também gosto, porque eu acho divertido e curioso saber, aquele colecionador, quais são os discos mais raros, mais caros, né? Enfim, em algum momento eu posso até fazer um dos mais raros, que isso também é super relativo e tal, assim, mas eu resolvi então, para celebrar esse episódio de número 100 episódios aqui no nosso amado Altos Plays, resolvi então fazer essa lista com 5 álbuns que foram vendidos pelo mais alto valor dentro do Discogs. Então, gente, foi isso. Muito obrigado mais uma vez a vocês todos e todas que me aguentam aqui no Altos Plays. É muito legal estar no episódio de número 100, né, que venham mais 100, 150, até onde eu aguentar e até onde vocês também me aguentarem. Foi um prazer e, de repente, né, pode ser que nesses 100 episódios que tu já tenha assistido aqui, tu ainda não te inscreveu no canal, não deu uns likes, comentários. Isso é super importante. Ok, pode ser também que tu não esteja afim e tá tudo certo. O importante é que você esteja aqui assistindo, está chegando por agora. Fica o pedido aí para vocês, para vir mais 100, para que esses 100 episódios cheguem cada vez mais longe nas mentes malucas dessa comunidade muito louca de criadores de conteúdos e para os apaixonados por LPs. Então, se tu não está inscrito ainda, vai lá, te inscreve. Se tu não quer te inscrever, não tem problema também, mas eu ficaria muito feliz se você puder dar essa força aqui para irmos cada vez mais longe nas mentes e nos ouvidos das pessoas. A gente se encontra a qualquer momento novamente aqui em mais um episódio de Altos Plays. Até mais!